Seja bem-vindo a essa aula, Rafael Recidive aqui, e hoje nós estamos no dia 10 da nossa fase de desconstrução aqui do Million Club. Eu vou trazer para vocês os principais insights aqui. Lembrando sempre o seguinte, eu não trago as verdades aqui, eu trago para você os pensamentos, as coisas que eu extraí, as principais coisas que eu extraí do dia do Million Club, para você colocar na sua vida, meditar, refletir, tirar suas próprias conclusões, compreensões. E se fizer sentido, aplica, coloca na vida. Se não fizer sentido, descarta. Então, bora lá. Eu vou falar hoje sobre o medo, né? Quem é que nunca teve medo de alguma coisa? É ou não é? E é interessante perceber isso, né? Porque o medo, ele chamou lá de fé negativa. E eu compreendi que ele chama de fé a nossa capacidade de imaginar as coisas. Então, olha só. Eu até lembrei de alguns estudos que eu já fiz nos livros do Napoleão Hill. Ele também fala dessa fé, né? Dessa imaginação. Porque eu compreendo o seguinte, que a imaginação ela é muito importante quando a gente quer criar uma coisa diferente na vida, porque eu preciso ser capaz de imaginar algo que eu ainda não vivi. Se eu não usar a minha imaginação para criar coisas na minha vida diferentes, eu só vou viver dentro daquilo que eu já conheço e que eu já vivi. Entende? Então fica limitado. Então eu preciso usar esse poder de imaginar as coisas para fazer as coisas acontecerem. Só que tem um detalhe, não é só imaginar as coisas, eu vou imaginar que eu estou voando aqui, ou qualquer coisa desse tipo. Não, eu preciso imaginar aquilo que eu quero criar e depois eu preciso de pensar qual é o plano que eu vou executar para alcançar aquilo, né? Então, a imaginação, ele chamou de fé positiva, essa fé positiva, essa imaginação de criar coisas melhores, a gente precisa de buscar, a gente precisa de trabalhar, de fazer as coisas para isso acontecer, certo? Olha que interessante, o negativo é automático, o positivo eu tenho que buscar. Também compreendo isso, é só você observar na sua vida. Se você deixa a sua mente vagar, se você por algum instante não está pensando, está cheio de pensamentos na mente, você vai naturalmente cair no negativo, porque os pensamentos ruins eles vão tomar conta. Então se eu deixar a coisa vagar, cai no negativo. Se eu quero o positivo, eu tenho que buscar o positivo, tenho que aprender a pensar, tenho que aprender a imaginar de forma consciente as coisas para eu ficar no positivo. E aí ele falou essa questão de por que o negativo é tão forte assim, às vezes? Porque no negativo não há dúvida. Aí ele falou dessa questão do cérebro, né? Do negativo, quando você tem uma imaginação negativa, você acessa uma memória, que é uma imagem já criada. Então o positivo que você quer é algo que você tem que criar a imagem. O negativo, que é o medo que você tem, que é aquilo que você fica imaginando, a tragédia que não existe, você acessa já uma memória. Isso aqui é muito real. É muito real. Por quê? O medo se liga a coisas do passado. Então, coisas simples. Coisas simples. Por exemplo, um dia minha esposa estava aqui em casa, e eu também já passei essa situação, né? Eu estava aqui em casa, eu moro no 5º andar, e eu fui passar um pano na janela do lado de fora. E quando eu fiz assim com a mão, eu bati numa caixa de marimbondo, no 5º andar, e 5 marimbondos picaram o meu braço, picaram a minha mão, e pronto. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer com isso que a partir desse dia, por alguns dias, eu fiquei, e agora? Será que eu posso ir até a janela? Entende? Então, por causa de uma memória ruim, eu generalizei aquilo. E o que é isso senão uma crença que a gente vai criando em função de algo que aconteceu que é pontual? Entende? Então, olha só. A gente precisa entender o seguinte, que coisas que aconteceram no passado significam uma coisa. Coisas que aconteceram no passado. Aquele evento não significa que vai ser aquilo que vai acontecer para o resto da vida. Aí às vezes a gente fica parado naquilo, né? Então, nossa, agora eu não posso mais sair na janela ali do prédio porque vai ter um marimbondo que vai me picar. Não, aconteceu aquilo aquela vez. Então assim, extrai a lição daquilo e segue. Extrai a lição daquilo e segue. Presta atenção, eu estou compartilhando com você compreensões que eu tenho que vão até além daquilo que ele trouxe, tá? Com coisas que eu já vivi, já estudei muito esse negócio, já vivi muitas experiências aqui. Então, vê se isso faz sentido para você aí. E aí ele falou do cortisol, né? Que é o hormônio aí do medo, do estresse. Então, olha que interessante. E essa questão do cortisol é muito trabalhado lá também, por isso a importância de você se manter ativo. Não ativo só na mente, mas ativo no corpo, né? Então por isso hoje teve até um exercício físico de manhã. Fizemos alguns exercícios físicos para ativar o que? A endorfina,
a dopamina, outros hormônios que reduzem aí o nível de cortisol, que tem a ver com medo, né? Quando a gente vê uma cobra, por exemplo, sente medo, aumenta o cortisol e os hormônios que vão fazer a gente ficar naquela coisa, tipo assim, eu preciso me defender, tá? Então se liga nisso daí. Se a sua mente estiver desocupada, alguém vai invadir, também compreendo isso. Eu aprendi que ou a gente está pensando, ou a gente está sendo usado pelos pensamentos. Tá? É muito interessante, se a pessoa fala assim, eu penso demais, eu compreendo que não tem como pensar demais, os pensamentos é que tomam conta da mente. E aí você começa a perceber com isso tudo, que o medo, ele muitas vezes são apenas pensamentos do ambiente, pensamentos externos, alheios, que estão tomando conta da minha mente, me fazendo sentir aquilo. Quem nunca aí acordou de madrugada com aquele monte de pensamentos na mente, e às vezes pensando em coisas assim, pensando não, né? Tendo aquele monte de pensamento de tragédia, seja medo de ficar pobre, medo de, enfim, uma série de coisas nesse sentido. Então, a mente desocupada, se você der abertura, você vai ter ali os ladrões vão ocupar, né? O MST vai ocupar sua mente, né? Vai invadir e os pensamentos ruins vão tomar conta, você vai ficar com medo à toa, sofrendo à toa aí. Por que eu fico sustentando tanta coisa que não me paga aluguel e não me dá retorno? Isso aqui também é uma pergunta muito interessante, né? Por que eu fico dando energia para tanta coisa que não me paga aluguel e não me dá retorno? Isso aqui acontece aqui em casa, né? Um dia apareceu uma barata aqui, minha esposa falou, mata essa barata, né? E às vezes tem bicho que eu não mato, tem bicho que eu só pego ele e solto ele para lá. Não, mata essa barata, ela não está pagando aluguel, não vai morar aqui com a gente. Então mata esse bicho aí, eu jogo esse bicho longe. Então para que eu vou deixar esse bicho aqui dentro se ele não está contribuindo, né? Muito importante essa metáfora, né? Isso aqui é uma analogia, uma metáfora para a gente colocar isso na nossa vida. Então por que eu vou sustentar os pensamentos ruins na minha mente se eles não estão me dando retorno nenhum? Por que eu vou ficar segurando o medo que está me paralisando de realizar as coisas que eu tenho vontade? Por exemplo, estou gravando um vídeo aqui para você, eu jamais pensava que eu fosse fazer isso. Eu tenho no meu canal hoje 850 vídeos. Se eu não tivesse feito o primeiro, vencido essa barreira, eu vou fazer o primeiro, eu não teria o segundo, o terceiro, o quarto, não estaria gravando isso aqui para você, não teria mais de 800. Então é muito importante a gente pensar nisso. E aí eu compreendo isso na minha vida, eu já vivi isso. Eu venço o medo fazendo. Eu estou com medo de fazer um vídeo, então eu vou fazer o vídeo, entendeu? Sabendo que as pessoas vão criticar e pronto, e não estou nem aí para isso. Porque não é o que a pessoa fala, eu preciso de cumprir a minha mensagem. Eu, por exemplo, eu sei o que eu nasci para fazer. Então eu estou fazendo inclusive isso aqui agora, né? Eu nasci para me comunicar, para ensinar, para educar, para compartilhar aquilo que eu aprendo. Eu nasci para isso. Isso faz parte do meu propósito, então eu preciso de fazer isso e as pessoas vão criticar. Mas tem gente que vai gostar, entendeu? E tá tudo bem, não tem como agradar todo mundo. E uma das coisas que eu mais aprendi é converter toda a energia que vem para cima de mim em produção. Então alguém que critica, ela te dá audiência, certo? Quem critica dá audiência, então me ajuda a crescer um pouco mais. Quem critica não tá com tempo sobrando, né? Tá com tempo sobrando. A raiz de todo medo é a morte, só que você vai morrer em vida. Então isso aqui é bem interessante a gente refletir sobre isso, né? Olha que interessante, a raiz de todo medo é a morte, só que é a morte em vida. É bem interessante, porque eu pensei assim, cara, realmente quando a gente está com medo de algo, aquilo que está impedindo a gente de fazer algo, está morto, né? A pessoa está morta viva. Por quê? Poderia estar produzindo, fazendo, ajudando, servindo, cumprindo a finalidade da vida, né? Evoluindo, servindo, ajudando. E não está morto, porque não consegue fazer, está paralisado. Se vida é atividade, como é que eu vou ficar inativo, né? Como é que eu não vou fazer as coisas por causa de medo? Sabendo que o medo não sou eu, o medo é algo externo que está atuando em mim. O medo é um grande passivo. Então, passivo é aquilo, nas finanças, é aquele que tira dinheiro do bolso da gente. O medo é um grande passivo. E é interessante, porque tira dinheiro do bolso, né? Impede a gente de fazer as coisas para fazer dinheiro, impede a gente de fazer as coisas para crescer, para evoluir, para ajudar as pessoas. Já parou para pensar assim, quantas pessoas eu já deixei de ajudar porque eu tive medo? E eu mesmo, né? Quantas vezes eu deixei de me ajudar, de fazer algo melhor na minha vida porque eu tive medo? O medo ativa a área mais primitiva do cérebro, que é a sobrevivência. Isso aqui é fácil, né? Todos nós, eu penso que já viveu alguma experiência relacionada a esse medo de morrer. Quando viu uma cobra, ou quando
essa coisa primitiva mesmo, tipo assim, deixa eu sair correndo aqui porque vai acontecer algo, né? Então quando a gente está com medo, a gente fica naquele estado de alerta, de tipo assim, e agora? Minha vida, estão atentando contra a minha própria vida, né? Então ativa essa sobrevivência. E é interessante que ele comentou algo que eu já compreendi, assim, que o medo ele vem da falta de conhecimento, falta de instrução, falta de prática. Então se eu não sei uma coisa, eu tenho medo de fazer. Então olha que interessante, por isso que tem aquele tripé que nas últimas aulas eu falei, né? Teoria, prática e constância. Então se eu não tenho conhecimento, eu busco conhecimento, eu tenho a teoria. Na verdade eu compreendo que depois que eu conheço de fato, eu já fiz essas 3 partes. Porque eu já experimentei na minha vida, né? Aí que virou conhecimento. Mas eu pego uma teoria, eu coloco na minha vida, eu pratico aquilo, certo? E eu sou constante naquilo, eu pratico aquilo várias vezes. Quando eu faço isso, eu não tenho medo mais. Então, nossa, eu precisei trocar uma resistência do chuveiro aqui de casa. Pessoa que tem medo, ela fala assim, nossa, mas eu vou tomar um choque, 220, fico com medo de fazer aquilo. Eu já sei como é que faz. Primeira coisa, eu vou desligar o relógio. Eu vou desligar a energia e acabou tudo, né? Tiro e arrumo e pronto. Porque eu sei fazer. Então, o medo é falta de conhecimento. Ele vem da falta de conhecimento. Muito interessante isso. E aí ele falou uma frase, o medo tem medo, eu governo sobre os meus medos. Então, é interessante, assim, olha só, eu pratico isso às vezes, né? Só que para a gente precisa estar um pouco consciente. Quando a gente fica consciente, a gente começa a perceber aquilo que está atuando no nosso corpo, na nossa mente. A gente começa a perceber que tem aquela vozinha falando aqui que às vezes é um pensamento. Só que se você está consciente, você começa a enxergar isso. E aí quando você começa a enxergar isso, você consegue dialogar com isso. É muito interessante, você consegue ver o pensamento e falar, mas espera aí, de onde que vem esse pensamento? Por que esse pensamento está atuando aqui? E aí você começa a entender que você pode dominar sobre aquilo, você pode ficar acima daquilo, você pode simplesmente falar, esse eu tiro daqui e eu coloco outra coisa, né? E o medo é fruto da ambiência, muitíssimo importante, já pensei muitas vezes nisso, né? Aqui, por exemplo, moro num condomínio, num prédio. Quantas vezes eu já fiquei pensando assim, gente, imagina só o que o vizinho está pensando em cima, o de baixo, o da frente e tal. Imagina quantas pessoas estão aqui, cada um com uma série de pensamentos, como é que é quais são os pensamentos desse ambiente? E que tantos pensamentos desse ambiente estão influenciando a minha vida? Será que eu estou deixando os pensamentos do ambiente tomar conta? Então o medo é fruto da ambiência. E quem tem a visão tem a provisão. Isso também eu falei nas últimas aulas, né? Ele fala que visão é algo que você tem que está aqui, não é aqui. Visão é o que está no coração, é aquilo que conecta com aquilo que você precisa fazer. Cada um tem uma visão, né? Na verdade, todos nós estamos aqui compreendendo para servir, mas cada um de uma forma diferente. Então você precisa se conectar com a sua visão. Qual é a sua forma de servir? Minha forma de servir é isso que eu estou fazendo. Na verdade, o meu trabalho é resgatar famílias por meio da educação financeira. Então eu trabalho com isso, eu faço isso, o jeito que eu mais sirvo nesse mundo é por meio do trabalho. E aí entra outra reflexão, né? A pessoa tem medo de fazer aquilo que ela precisa fazer e ela fica escrava num trabalho ali, infeliz a vida inteira. Então a gente precisa de vencer isso, precisa de conectar com essa visão para a gente criar a coragem necessária para fazer o que precisa ser feito. Cada um no seu quadrado, cada um fazendo aquilo que precisa fazer. Uma reportagem, eu deixei inclusive o link no PDF que está disponível lá no meu site para você baixar. Se você não tá no grupo do WhatsApp ainda, você vai criar aqui, vai cair dentro do grupo. E lá você vai receber todo dia o conteúdo, mais material em PDF. Tem uma reportagem de um estudo científico que mostra que quase 100% das nossas preocupações não se concretizam. E aí, então, é a importância da gente ficar atento, né? Porque, olha só, preocupação é o quê? É uma tragédia que um pensamento está criando na minha mente e eu estou achando que eu sou aquilo. Mas não é isso, né? Às vezes eu estou imaginando, nossa, uma vez eu estava subindo aqui, ó, a pé, para ir até o colégio do meu filho, e aí eu comecei a observar. De repente começou a vir aquele pensamento. No pensamento, uma imaginação, uma coisa louca assim, tipo, nossa, eu fui roubado e aí aconteceu uma tragédia ali comigo na rua naquele momento. Só que como eu estava atento, eu falei, gente, mas o que é isso que está passando aqui, né? Então, prestar atenção nisso. As preocupações, elas não se concretizam na maioria das vezes. A gente fica criando tragédia à toa de coisas que não está acontecendo e não vai acontecer. Talvez
o problema seja só uma criação mental, né? E é muitas vezes mesmo, ansiedade. Estou ansioso, estou criando algo que não existe na minha mente. Então, quando eu consigo dominar esse negócio, quando eu fico consciente, consigo dominar esse negócio, eu tiro essas coisas que me atrapalham com mais facilidade. Existe um mundo completamente diferente quando há atenção. Então, eu falei isso agora, né? Quando a gente está atento, a gente fica um pouco mais consciente e a gente consegue enxergar o que está acontecendo. Então, é um exercício interessante para você fazer assim. A próxima caminhada que você for fazer, o próximo lugar que você for visitar, ele falou do parque da Disney lá que ele foi, ele geralmente vai com os filhos à Disney. Só que quando ele foi sozinho, só ele e a esposa, ele enxergou um parque que ele não conhecia. Mas não é porque ele não conhecia, é porque quando tem 4 crianças, fica contando, cadê esse, aquele, um quer comprar uma coisa, o outro quer isso, o outro quer aquilo. Então ele não enxergava tudo aquilo, agora foi sozinho, ele enxergou um parque que ele não conhecia, mas ele já tinha estado lá várias vezes. Então ficar atento com as coisas. Aí ele falou de 3 mortes aqui, eu vou citar principalmente as 2 primeiras, né? Quando perdemos o corpo, seria uma morte. E aí ele falou da morte, que é a morte do legado, né? A última vez que seu nome é falado na terra. É interessante, eu compreendo também isso, que a pessoa que morre, ela não morre para as pessoas que ficam, quando ela é lembrada, né? Então aquilo que eu guardo no coração de uma pessoa que morreu, que é querida para mim, enquanto ela é lembrada, ela está viva aqui em mim. Mas a última vez que alguém fala o meu nome, é um tipo de morte. Então ele trabalha muito essa questão do legado. O que você vai deixar para as futuras gerações, pelo que você vai ser lembrado e até quando isso vai acontecer. Todo medroso não é ousado, óbvio isso, né? Então quando tem medo, a ousadia some da mesa, né? Aquela mesa que a gente trabalhou aí nas últimas aulas, se tem medo na mesa, muitas outras pessoas ou entidades ou virtudes ali vão sair da mesa, né? O medo é um porco que você cria, que está engordando e você não quer fritar. Olha que interessante. Aí ele usou muito essa metáfora dos porcos. Imagina a sua casa cheia de porcos. E você não quer fritar o porco, né? Você não quer matar ele e comer o bacon. E aí eles ficam sujando a sua casa. Agora imagina a sua mente cheia de porcos. Como é que é o resultado disso? Se eu não produzir, o medo vai produzir sozinho. Então é interessante isso. Muitas pessoas estão paralisadas por causa do medo e estão produzindo resultado com aquilo. Eu gosto muito daquela frase que um dia eu ouvi um cara falar assim, ó, porque tem aquela frase assim, né, seja o protagonista da sua vida. E aí o cara falou assim, não tem como não ser o protagonista da própria vida? Não tem como, né? Só que o detalhe é o seguinte, se eu não estiver sendo o protagonista consciente, produzindo, fazendo as coisas de forma positiva, o medo ou os pensamentos, as coisas vão fazer eu produzir a minha vida também, só que para o negativo. Então o medo vai produzir sozinho se você não produzir. Você não sabe o quanto você cresce quando tem gente contra você. Então a metáfora do avião, né? O avião, gente contra é vento de proa. O avião decola e pousa contra o vento. Muito importante isso, principalmente, por exemplo, no meu trabalho, eu tenho que trabalhar isso. Eu já venci, na verdade, eu não estou nem aí porque as pessoas vão falar, porque as pessoas elas vão atacar. Gente desocupada vai atacar quem abre a boca para falar e tá tudo bem. Pode criticar o tanto que for, nada tira a visão que a gente tem que está dentro do coração, não tem problema, né? Quem sabe o que precisa ser feito não se incomoda com a opinião dos outros. Quem está dando opinião, julgando, assim, olha só, a pessoa mal se conhece e aí ela está achando que conhece o outro, e está atacando o outro, está julgando o outro. Então, não estou nem aí com isso. Gente contra é vento de proa. Então é usar a energia do ataque ou de qualquer coisa que seja para produzir mais. Percebe? É interessante, esses dias eu postei um vídeo sobre criação de filhos, fiz um Reels, um vídeo curto, e gerou um monte de comentário negativo. As pessoas, não sei o que lá, tal. Falei, ó, que interessante, gerou comentário negativo, vou impulsionar esse vídeo. Porque é um vídeo que chamou atenção. Entende qual que é a diferença? Poderia receber as críticas e chorar. Não, recebi as críticas, eu falei, esse vídeo tem potencial. Impulsionei ele e alcancei muito mais gente. Ame as mudanças, ame a transformação. Então, essa questão do medo de mudar, né? Tipo assim, você vive 30 anos na mesma casa. Interessante, os mesmos vizinhos, os mesmos pensamentos, as mesmas coisas, né?
Então mudar a casa, mudar de ambiente, trocar as coisas para ver o movimento que isso gera. Esses foram então os insights que eu tirei de hoje, os pensamentos, os ensinamentos, né? Ou códigos, tem várias nomenclaturas aí que são usadas para isso. E a atividade é você listar os 20 medos dos últimos 10 anos, você escrever um texto, assim, ó, tudo que você enxerga, que você compreende, que você não viveu em função dos medos que você teve ou que talvez ainda estão atuando aí na sua vida, tá? Então essa é a atividade de hoje. Tudo isso está no PDF que eu criei para você, você vai baixar. Aqui embaixo tem o link do grupo do WhatsApp e você vai compartilhar esse vídeo, obviamente, para ajudar outras pessoas a refletirem sobre esse assunto e a, quem sabe, darem um passo além do medo que tem hoje e superando isso gradativamente, né? A gente vai superando as coisas na vida gradativamente, não precisa de dar salto. Se todo dia a gente for um pouquinho melhor, daqui a pouco a gente vai estar muito melhor. Com muita fé eu fico por aqui, eu vejo você em breve nos próximos vídeos. Até!